Boa noite a todos. Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 79ª sessão ordinária de 22 de agosto de 2011. Expediente, primeira fase. Está em discussão e votação a aprovação da ata da 73ª sessão ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 349/2011, 349/2011, Gabinete do Prefeito, respondendo os requerimentos números 830 a 844/2011. As correspondências estão à disposição dos nobres pares. Solicito, nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura das moções de pesar de número 166 e 167, 2011. Senhores vereadores, antes das moções, está em única discussão e votação das indicações de número 2.739 a 2.748, 2011. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das moções. Moção 166/2011, autoria do vereador Reinaldinho, referente à moção de pesar pelo perda insubstituível do ente querido e familiares e amigos e admiradores do senhor Benedito de Oliveira. Requeiro adota a mesa após a deliberação favorável do plenário, que seja apresentada a moção de pesar à família do senhor Benedito de Oliveira. Benedito de Oliveira, um cidadão de caráter pulso firme que, ao longo dos seus 82 anos, quais viveu 52 de casado com a senhora Tereza Gomes de Oliveira, que juntos trabalharam na chácara do bairro do Portão, onde, com dignidade e carinho, criou seus 7 filhos. Luiz Antônio, Benedito, Valdeci, João, Roseli, Maria Aparecida, Rosana. E 20 netos: Valéria, Fábio, Daniela, Eliane, Cleiton, Michele, Rogério, Graciele, Aliana, Daiane, Alessandra, Amanda, Robson, Jefferson, Jéssica, Maria, Gabriela, desculpa, neto, Emerson, Vinícius e Igor Luiz, bisnetos, Graziele, Alejandro, Ítalo e Ryan. Ao longo de sua vida, constituiu amizades respeitando todos os que conviveram e trabalharam, motivo pelo qual rogo especial atenção quanto à aprovação desse singelo ato, que com certeza irá promover um pouco de alento aos familiares e amigos. Requer ainda que seja dado ciência dos filhos, noras, netos e bisnetos. Registro que esse vereador se une num momento tão difícil, lamentando profundamente esse triste acontecimento. O plenário jogou da 22 de agosto de 2011, Reinaldinho. Moção número 167/2011. Autoria vereador Reinaldo Glória Júnior, referente ao pesar pelo falecimento do senhor Elias Valdanha. Desculpa, senhor presidente. Requeiro dispensadas as formalidades regimentais que sejam consignadas na lista Casa de Leis os votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Elias Valdanha, irmão do arquiteto Marco Aurélio Valdanha.
Sua morte precoce causou imensa tristeza a todos. Lamentando profundamente esse triste acontecimento, os seus familiares e amigos desejam força nesse momento difícil, de imensa dor, pois uma vida de luta e realizações deixa marcar profundas e impossíveis de serem esquecidas. Requeiro cópia desse singelo ato, seja enviada à família enlutada. Plenário João Godoy, dia 22 de agosto de 2011, Reinaldo Gregório Júnior, vereador. As moções serão encaminhadas às famílias enlutadas. Segunda fase. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura dos requerimentos de números 862 a 874 de 2011. Requerimento 862/2011, autoria vereador Dr. Luiz Ferreira, referente à segurança pública, informação sobre monitoramento eletrônico através de câmeras. Considerando a sensação de insegurança na cidade de Arujá, causando pelos números elevados de furtos, seja de veículos, seja de residência ou comércios, seja das conhecidas saidinhas de banco, entre outros crimes patrimoniais. Considerando o compromisso assumido pelo governo municipal de implantar o sistema de monitoramento através de câmeras de vigilância instaladas em pontos estratégicos da cidade, considerando que a implantação do sistema eletrônico de monitoramento através de câmeras pode ajudar a identificar e prender os criminosos, requero ao excelentíssimo prefeito municipal, após violação parlamentar em plenário, que informe a esse vereador, dentro do prazo estabelecido pela LOM, Lei Orgânica do Município, em que pé se encontra a implantação do sistema de monitoramento eletrônico através das câmeras da cidade de Arujá, a qual previsão do efetivo funcionamento. O plenário João Godoy, 17 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. O requerimento é 863/2011, autoria vereador Dr. Luiz Ferreira, referente a concurso para a Guarda Civil Municipal de Arujá. Considerando a sensação de insegurança da cidade de Arujá, causada pelo número elevado de furtos, seja de veículos, seja de residência ou comércio, seja nos conhecimentos de saidinhas de banco, mas também do crescimento de números de usuários de drogas, principalmente no entorno das escolas de Arujá e outros crimes. Considerando a necessidade do município contribuir com a segurança da população para que, tanto entre outras ações, organizada a Guarda Civil Municipal. Considerando que o aumento dos números de guardas civis municipais pode ajudar a prevenir práticas de crimes e melhorias de segurança da população, requeiro ao excelentíssimo prefeito municipal, que a ponderação for levantada em plenário, que dentro do prazo, que informe a esse vereador, dentro do prazo estabelecido pela LOM, Lei Orgânica do Município, em que pé encontra o concurso para a Guarda Municipal de Arujá, e a qual a provisão para o efetivo esteja nas ruas. O plenário João Godoy, 17 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, vereador, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 864/2011, autoria do vereador Dr. Luiz Ferreira, referente à criação de bases da Guarda Civil Municipal de Arujá nos bairros Parque Rodrigo Barreto, Mirante, Jardim Pinheiro, Jardim Real e Jardim Emília, Recanto Primavera. Considerando que a situação de insegurança na cidade de Arujá, causada pelos números elevados de furtos, seja de veículos, seja de residência ou de comércios, mas também do crescimento de números de usuários de drogas, principalmente no entorno das escolas de Arujá e outros crimes. Considerando a necessidade do município contribuir com a segurança da população, para tanto, entre outras ações, criar as bases da Guarda Civil Municipal nos bairros mais populosos ou afastados. Considerando que o concurso em andamento para o preenchimento das várias vagas da Guarda Civil Municipal, o qual permitirá a distribuição do efetivo pela cidade inteira, como meio de prevenir a prática de crimes e melhorar a segurança da população, é que requeiro ao excelentíssimo prefeito municipal, após a liberação fora da plenário, que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela Lei Orgânica do Município, seja projeto e se houver que se sejam criadas bases da Guarda Civil Municipal nos seguintes bairros:
Parque Rodrigo Barreto, Mirante, Jardim Pinheiro, Jardim Real, Jardim Emília, Recanto Primavera, ainda qual a previsão para a criação dessas bases e o prazo para a efetiva implantação do funcionamento. O plenário João Godoy, 17 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento é 8665/2011, autoria do Dr. Luiz Ferreira, referente à iluminação dos pontos escuros da cidade, como meio de melhorar a segurança da população. Considerando a sensação de insegurança na cidade de Arujá causada pelos números elevados de furtos, seja de veículos, seja de residência ou de comércios, mas também do crescimento de números de usuários de drogas, principalmente no entorno das escolas de Arujá e outros crimes, notadamente no período noturno. Considerando a necessidade do município contribuir com a segurança da população para tanto, entre outras ações, iluminando os pontos escuros da cidade. Considerando que isso não pode mais esperar, sendo necessário que seja feito imediatamente. Requeiro ao excelência do prefeito municipal, após a votação favorável do plenário, querendo que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela lei orgânica do município, a: quantos pontos escuros existem na cidade de Arujá que precisam de iluminação? B: onde estão localizados esses pontos escuros? C: qual o custo financeiro para que todos sejam iluminados? D: qual a previsão para que todos sejam iluminados? Plenário João Godoy, 17 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 866/2011, autoria vereador Dr. Luiz Ferreira, referente à linha de ônibus no período noturno para servir o pronto atendimento de Arujá. Considerando que a população reclama da falta de linha de ônibus regular no pronto atendimento de Arujá, principalmente no período noturno, considerando que após as 23 horas não existe linha de ônibus servindo os pontos atendimentos de Arujá, o ponto atendimento de Arujá, e quando há até esse horário, os intervalos são extremamente longos. Considerando que após as 23 horas as pessoas que recebem alta não têm como retornar às suas residências. Considerando a necessidade do município atender esses cidadãos, é que requer ao excelentíssimo prefeito municipal, após a votação favorável do egrégio plenário, que informe a este vereador, dentro do prazo estabelecido pela LOM, sobre as possibilidades de implantar uma linha de ônibus noturna, com um itinerário passando pelas principais vias dos bairros da cidade, uma espécie de linha Corujão, para atender a população que recebe alta do pronto atendimento, ou então a possibilidade de aquisição e a contratação de um veículo coletivo do tipo van para transportar essas pessoas até a sua residência, quando recebem alta a partir das 23 horas. O plenário é João Godoy, 17 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 867/2011. Autoria, vereador Dr. Luiz Ferreira. Referente aos débitos fiscais da imobiliária construtora Continental, na área de terra onde localiza o denominado loteamento Parque Rodrigo Barreto. Considerando que a imobiliária construtora Continental ainda não seja a proprietária da área onde foi implantado o loteamento denominado Parque Rodrigo Barreto, já que essa realidade não consta no registro imobiliário em Santa Isabel, São Paulo. Mas, apesar disso, assumiu por força da cláusula 8ª da Escritura, compromisso de compra e venda do lavrado em 13 de 2 de 1979, ao pagamento de todos os tributos que recaíssem sobre o imóvel. Considerando a necessidade desse Poder Legislativo saber exatamente o valor do débito da imobiliária continental, exclusivamente do IPTU das áreas denominadas loteamento Parque Rodrigo Barreto, considerando que as mais variadas informações de que referidas empresas há muitos anos não vêm pagando o IPTU sobre a referida área,
Requer ao serviço do prefeito municipal que, após a oração favorável do egrégio plenário, que informe a esse vereador, dentro do prazo estabelecido pela LOM, Lei Orgânica do Município, o seguinte: A. Na área denominada loteamento para Rodrigo Barreto, quantos terrenos foram cadastrados nessa municipalidade? Isto é, quantos lotes existem cadastrados na Prefeitura de Arujá nos referidos loteamentos? B. Considerando que a quantidade de lotes cadastrados, quantos metros quadrados somam todos os lotes juntos? C. Qual o valor venal do metro quadrado de cada um dos lotes ou de sua totalidade? Ou ainda, qual o valor medido médio do metro quadrado desses lotes? D. A imobiliária construtora continental vem pagando IPTU dos lotes da área de terras onde se localiza o loteamento denominado loteamento Parque Rodrigo Barreto, após a assunção do compromisso de compra e venda dotada de 13 de dezembro de 1979. E, caso não tenha pagando sempre referente à área de terras onde se localiza o loteamento denominado Parque Rodrigo Barreto, desde quando deixou de pagar e qual o valor global da dívida do IPTU, ainda não prescrita, assim discriminado por cada exercício fiscal. Primeiro, o valor principal. Segundo, o valor atualizado monetário. Terceiro, o valor dos juros. Quarto, o valor de multa. E quinto, o valor total, incluindo outras despesas como custas processuais, honorários, advocatícios, taxas, etc. F. Caso venha pagando IPTU, quando pediu o parcelamento da dívida e, nesse caso, primeiro, pediu parcelamento da dívida inteira. Segundo, qual o valor total do pedido de parcelamento? Terceiro, o parcelamento é de quais exercícios fiscais? Quarto, quanto deve em relação aos demais exercícios fiscais que não solicitou o parcelamento. Ainda com relação aos débitos outros que não sejam vinculados ao IPTU, quando existe escrito na dívida ativa relativa ou auto de infração em pagos. Plenário João Godoy, 18 de agosto de 2011, doutor Luiz Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 868/2011, autoria vereador Dr. Márcio Oliveira, referente à alteração de itinerário de ônibus municipal. Considerando o abaixo assinado em anexo elaborado pelos moradores do Parque Rodrigo Barreto, considerando que diversas pessoas que residem no bairro trabalham e estudam, realizando tratamento médico no município de Mogi das Cruzes, todavia, o transporte coletivo da empresa Júlio Simões faz o itinerário centro-propolo Mogi das Cruzes, considerando que os passageiros necessitam de deslocarem-se do bairro centro, submetidos a arcarem com as duas conduções, em razão das ausências de linhas por parte do aludido bairro direto para Mogi das Cruzes. Considerando que o Parque Rodrigo Barreto alberga aproximadamente um terço dos munícipes arujaenses, sendo, na sua grande maioria, cidadãos de baixa renda. Fica totalmente inviável o poder público castigá-los e pagar duas condições para que deslocamento até Mogi das Cruzes. Considerando por derradeiro que 858 munícipes solicitam a este edil intercessão perante o Poder Executivo e a empresa de ônibus Júlio Simões para o atendimento do pedido em tela. Requer a certeza do prefeito municipal, após a deliberação favorável do egrégio plenário, que informe do prazo estabelecido pela lei orgânica do município. Primeiro, quando será disponibilizada a linha do coletivo que tenha por escopo fazer o itinerário para Rodrigo Barreto e Mogi das Cruzes, tendo em vista que a demanda para a execução desses serviços é suficiente para a efetivação do pleito em tela. Segundo, rogo que
disponibilidade seja efetuada em caráter de urgentíssimo em razão de crianças e idosos que tratam das mais variadas patologias em ambulatórios, hospitais e congêneres na cidade de Mogi das Cruzes, estarem se deslocando em pé em sol escaldantes e até mesmo debaixo de chuva para embarcar no propolo do centro da cidade. Justificativa: o implantamento do pleito trazido a lume trará mais qualidade de vida aos nossos munícipes, aguerridos e trabalhadores que tanto carecem da execução desse serviço como já fora expedido. O plenário 22 de agosto de 2011, Dr. Márcio Oliveira, vereador. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 869/2011, vereador Jacinto Scheid, referente à manutenção do escadão da Serra da Lua, bairro Mirante. Requerem certeza do prefeito municipal, após a liberação favorável do plenário, para que informe do prazo estabelecido pela lei do município quais são as providências que estão sendo tomadas visando a manutenção do escadão na rua Serra da Lua, do Mirante, nesse município. A justificativa, a benfeitoria se faz necessário, pois o local se encontra em péssimo estado. O plenário João Godoy, dia 22 de agosto de 2011, Jacinto Scheid, vereador. Codinome Conselheiro Cabelo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. O requerimento é 870/2011. A iniciativa é do vereador João Godoy. Referente à implantação de faixa de travessia de pedestre em frente à escola. Requer o certeza do prefeito municipal, após a liberação favorável do plenário, que informe do prazo estabelecido pela lei do município quais são as providências que este executivo adotará visando a implantação de faixa de pedestre em frente a Marisa AP Pendenza, situada na Avenida Fenacita, 460, bairro Jardim Fazenda Rincão. A justificativa que trata-se de uma área escolar e essa medida aumenta a segurança dos alunos e demais pessoas que por ali transitam. O plenário João Godoy, 22 de agosto de 2011, João Godoy, vereador. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 871/2011, autoria vereador João Godoy. Referente à Sabesp. Instalação de aparelho eliminador de ar. Requer nos termos regimentais a sua excelência o prefeito municipal, após a liberação favorável do egrégio plenário, que informe se a prefeitura de Arujá solicitou à Sabesp informações ou cumprimento da lei estadual número 12.520, de 2 de janeiro de 2007, que disponibiliza a instalação de aparelhos eliminador de ar em unidades servidas por ligações de águas e esgoto. Trata-se de um assunto de extrema importância que, sem dúvida alguma, trará grandes benefícios aos usuários dos serviços de água e esgoto, e a administração pública deve estar atenta para que a lei seja cumprida. Requeiro ainda que Sua Excelência o Prefeito Municipal ampla divulgação da referida lei para o conhecimento dos consumidores arujaenses. O plenário João Godoy, 22 de agosto de 2011, João Godoy, vereador. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 873/2011, autoria vereador Dr. Wilson Ferreira. Referente à indicação 2.728/2011, pavimentação asfáltica na rua Anadir Coutinho de Ávila, Parque Rodrigo Barreto. Considerando que a indicação feita por esse vereador representa a cobrança dos munícipes, considerando que é uma realização dos serviços solicitados, que requeram o incentivo do prefeito municipal após a liberação favorável do plenário, cedendo o prazo que informe a esse vereador, no prazo estabelecido pela lei orgânica do município, quais as providências estão sendo tomadas para o atendimento da indicação número 2.728/2011, oficialmente encaminhada a esse Poder Executivo. O plenário João Godoy, dia 22 de agosto de 2011, Dr. Wilson Ferreira, líder do PSB e líder do governo. Em discussão.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento 874/2011, autoria do vereador Dr. Luiz Ferreira. Referente à indicação número 2730/2011, instalação de 6 luminárias nos postes da rede pública na rua Nadir Coutinho de Ávila, sentido Estrada Penha, no Parque Rodrigo Barreto. Considerando que a indicação feita por esse vereador representa a cobrança dos munícipes, considerando que não realização dos serviços solicitados, considerando que os serviços solicitados colaboram com a segurança dos moradores do bairro, é que requerer o serviço do prefeito municipal uma pós-liberação favorável ao plenário, que informa a esse vereador o prazo estabelecido pela lei orgânica do município e quais as providências estão sendo tomadas para o atendimento da indicação número 2730/2011, oficialmente encaminhada a esse Poder Executivo. O plenário João Godoy, 22 de agosto de 2011, Dr. Luiz Ferreira, vereador líder do PSB e líder do governo. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre vereador, segundo secretário, que proceda a leitura para discussão e votação da moção de número 168/2011, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Moção número 168/2011, Poder Legislativo. Referente à parabenização à Igreja Brasil para Cristo, Brasil para Cristo em Arujá. Requeiro nos termos regimentais. Nos termos regimentais, e ouvido o grande plenário, que seja considerada análise da Casa de Leis, uma moção de parabenização à Igreja Brasil para Cristo, que comemora 20 anos de existência em Arujá. Desde sua fundação em Arujá, a igreja tem servido à sociedade em muitas ações de fundamental assistência religiosa, divulgando o Evangelho, exercendo uma sua missão espiritual e social no município. Não poderia deixar de citar o empenho do pastor Antônio de Lucena, em memória, fundador da igreja em Arujá, e de seu filho Roberto de Lucena, que não mede esforço para continuar a missão iniciada pelo seu pai. Arujá sente-se honrada em ter em seu território uma igreja tão participativa, preocupada com o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Prova disso foi a expressiva votação recebida pelo pastor Roberto de Lucena ao cargo de deputado federal. Esse singelo ato visa parabenizar a essa instituição que completa 2 décadas de vitória, rogando a Deus que conceda a felicidade à sua existência por muitos outros anos. Parabéns a todos. Requeiro finalmente que cópia desse singelo ato seja encaminhado ao excelentíssimo senhor deputado federal, pastor Roberto de Lucena, e à Igreja Brasil para Cristo em Arujá. O plenário João Godoy, 22 de agosto, assinam a moção, vereador Abel Larini, presidente, José Sidney Chay, segundo secretário, Reinaldo Gregório Júnior, vereador Justival de Souza, doutor Luiz Ferreira, Racim Rali Ramudes, primeiro secretário, Dr. Márcio José da Silva, João Godoy, Valmir Moreira dos Santos, Gabriel dos Santos. Está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Dr. Luiz. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas, senhoras e senhores. Senhor presidente, a importância desta moção é reconhecer, como foi bem falado pelo pastor Roberto de Lucena, nosso também deputado federal para a região do Alto Tietê, da importância de se alcançar o 20º degrau de uma história que nasceu de um sonho do pai dele, o pastor Antônio de Lucena. Todos sabem a importância que a Igreja Brasil para Cristo tem hoje para a cidade de Arujá, para a região, para o Brasil, que é uma igreja que já se expande em várias regiões, e que todo o trabalho de evangelização, de conscientização espiritual das pessoas precisa ser festejado, precisa ser homenageado,
reconhecido e aplaudido. Então eu peço a Deus que continue abençoando e iluminando a Igreja O Brasil para Cristo, todos os seus membros, e esta moção é a singela homenagem que a Câmara Municipal faz a todas essas pessoas que professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Era só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão. Em votação. Discussão? Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, aí o público presente, uma boa noite. Aqui, apesar desta noite de bastante frio, com muita garoa, vocês vêm aqui nos prestigiar com as suas presenças, verificar os assuntos que são discutidos aqui. Como eu já disse na sessão anterior, por conta do 20º aniversário de fundação da Igreja Brasil para Cristo, é natural que nós, aqui do Legislativo, sabendo dos problemas que a nossa cidade tem com a criminalidade, com a criança que se desampara dos olhos dos pais e vão caminhar para o lado errado da vida, uma igreja com essa credibilidade, né, e que prega a palavra de Deus, naturalmente, nós todos aqui teremos que nos curvar e dar os parabéns, principalmente ao seu Antônio de Lucena, pai do Roberto Lucena, que naturalmente acreditou que essa semente ia frutificar e colocou toda a sua força, todo o seu vigor para que isso viesse a chegar nesses 20 anos e com certeza vai chegar aos 200, aos 2.000 lá na frente. Era isso que eu tinha para dizer, era o registro que eu tinha para fazer. Esse legislativo, naturalmente, se curva e parabeniza a Igreja do Brasil para Cristo na pessoa do pastor Roberto Lucena, que hoje nos representa lá na Câmara Federal, não só Arujá, como toda a região aqui do nosso Alto Tietê. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Pois não, vereador. Em discussão. Márcio, com a palavra, vereador doutor Márcio. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, internauta que nos acompanham. Senhor presidente, eu também venho aqui fazer coro às palavras do nobre vereador Dr. Wilson, do nobre vereador Reinaldinho, e ao trabalho que a Igreja O Brasil para Cristo tem uma efetividade maior, porque trata do espírito, trata da alma, um alimento espiritual. E a gente tem visto os frutos da Igreja O Brasil para Cristo, sob a liderança do pastor Roberto de Lucena, que além de ser um pastor distinto na nossa cidade, também nos representa na Câmara Federal e tem honrado a nossa cidade, a nossa região, com uma atuação, inclusive, muito propositiva. Mas nessa oportunidade, eu quero cumprimentar toda a direção da Igreja O Brasil para Cristo, toda a membresia, todo o corpo de obreiros, de diáconos, que fazem com que a obra seja levada a cabo. Então eu venho aqui, realmente não tive a oportunidade de estar no culto de ação de graça, foi um grande culto que foi ministrado aqui na Catedral, na Avenida Mário Covas, mas venho aqui oportunamente a essa tribuna também consignar a minha admiração e realmente o reconhecimento desse trabalho que eles desenvolvem na cidade, haja vista as ações sociais pela associação. Eles têm uma ONG, inclusive, que administra a FEBEM aqui dentro, e nunca tivemos a AB, que eu administro, tem um corpo diretivo composto por membros da Brasil para Cristo. Então são pessoas que têm feito a diferença na cidade e merecem o apoio desse corpo legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Encerrada a discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à palavra livre. Com a palavra, nobre vereador Dr. João Godoy.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, muito boa noite. O motivo da minha fala hoje é a respeito da Sabesp. Mais especificamente, ao fornecimento de água e a aferição no hidrômetro da água que nós consumimos. O problema é o seguinte: existe ar nos canos e o hidrômetro da Sabesp registra a passagem do ar nos canos e nós, os consumidores, pagamos por esse ar no cano. Isso fere o artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Eu fiz uma pesquisa para ver qual ação nós poderíamos fazer para que nós largássemos de ser trouxa e de pagar o ar que está correndo nos nossos hidrômetros. Dentro do município não é possível fazer uma lei para regular isso. Por quê? Porque já existe uma lei estadual que regula essa questão. A Lei 12.520 de 2007. Portanto, desde 2007 existe uma lei estadual que permite ao utilizador do sistema de água do Estado, no caso nosso, Sabesp, que coloque um dispositivo, uma válvula eliminadora do ar que passa através desses canos. Estima-se, eu fiz uma pesquisa na internet, e o número é de 30% do valor que se paga numa conta de água, nós estamos pagando por ar. Correto? Sabia disso, doutor Márcio? Nós não podemos ficar quietos diante de uma situação dessa. Estamos sendo feitos de trouxa. Eu nunca vi ninguém vender ar e cobrar ar. A Sabesp conseguiu. Viu, doutor Wilson? Nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa. O senhor está pagando por ar, nossos munícipes estão pagando por ar, e nós não podemos nos calar diante de tal situação. Então, a princípio, eu fiz um requerimento pedindo à prefeitura, ao senhor prefeito, informações ao cumprimento da lei estadual 12.520, que citei agora, que regulamenta a instalação de tal dispositivo, eliminador de ar. Eu liguei aqui no posto da Sabesp e ninguém soube me dar informação nenhuma a respeito da possibilidade da instalação do dispositivo. Então, peço aqui à prefeitura que nos ajude a regular essa matéria e a dar condições ao usuário de pedir e ter seu pedido atendido quando quiser instalar esse dispositivo. É óbvio que esse assunto interessa, que você vai pagar uma vez o dispositivo e você vai ter aproximadamente 30% de redução na conta de água. Esse é o motivo aqui da minha presença no púlpito. Obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, o nobre vereador doutor Márcio. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, mais uma vez. Eu venho fazer uso dessa tribuna, mas antes de iniciar a minha fala, senhor presidente, até gostaria de cumprimentar aqui o vereador João Godoy por ter trazido à baila esse assunto, vereador João Godoy. Inclusive tem um aparelho chamado Airlock, estava vendendo aquele Polishot. E foi um amigo meu, inclusive, mora aqui no condomínio Aruan, aqui em Mogi das Cruzes, ele juntamente com o Celso Russomano. O Celso Russomano preside um instituto de defesa do consumidor, e eles conseguiram cunhar, patentear esse Airlock, é deles, e gera uma economia de mais de 60% no consumo. O senhor falou 20%, vai a 60%. E realmente é um assunto que ninguém tem trazido à baila, e a gente precisa realmente fazer a nossa parte enquanto legislador, fiscalizar isso, encontrar mecanismo para que realmente a população pague o que é justo. Então, gostaria de parabenizá-lo aqui por ter trazido ao lume um assunto de tamanha importância. Senhor presidente, eu fiz uma indicação hoje, de número 868,
2011, olha, me chamou muita atenção o fato de 856 munícipes do Parque Rodrigo Barreto assinarem um abaixo-assinado reivindicando um itinerário de ônibus que possa levá-los do Parque Rodrigo Barreto diretamente para Mogi das Cruzes. Sobretudo as crianças e os idosos, que fazem vários tratamentos de saúde, tratamentos especiais, e sabemos que Mogi das Cruzes dispõe de uma excelência em algumas áreas da medicina. E o que ocorre? Os nossos munícipes do Parque Rodrigo Barreto têm que descer a pé, debaixo de um sol escaldante, muitas vezes debaixo de chuva, para o Propolo, aqui do centro da cidade, para pegar um ônibus. Se não quiser pagar 2 passagens, senão tem que pagar uma passagem no Parque Rodrigo Barreto, para descer até o Propolo, para depois se encaminhar para Mogi das Cruzes. Então, eu gostaria que o nosso executivo analisasse de forma muito acurada, de forma muito serena, essa reivindicação, porque, olha, são 856 munícipes que ao longo de 2, 3 dias assinaram esse abaixo-assinado. Então a gente está tratando de uma demanda legítima do Parque Rodrigo Barreto. Eu gostaria que fosse atendida em nome dessa expressiva manifestação de vontade dos nossos irmãos ali do Parque Rodrigo Barreto. Outra questão, senhor presidente, há um requerimento deste vereador, tramitando pelo Executivo, que versa sobre a Vila Ferreira, uma série de benfeitorias. Eu já elenquei uma a uma, e hoje eu recebi ligações de moradores ali da Vila Ferreira, que a pequena chuva que ocorreu, essa singela chuva ao final de semana, já foi o bastante para trazer transtornos incalculáveis. Já entupiu os bueiros, já tem dejeto lá sendo escoado ali a céu aberto, num fluxo intenso. Ali onde tem com a ausência de pavimentação, tem feito com que os carros não consigam transitar ali naquela localidade. Então o pessoal está bastante entristecido e vivendo ali uma agrúria tenebrosa. Então eu peço também que sejam feitas as benfeitorias, que o poder público olhe para aquele povo que tanto carece da presença do poder público naquela localidade. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o Zé Carlos, o prefeito, e todos que se empenharam, essa casa de leis aqui, porque foi um trabalho, foi um sonho, uma sementinha que nós plantamos. Enquanto eu tive aquela oportunidade de ficar 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trouxemos aquelas unidades móveis pela primeira vez, construímos um relacionamento que ainda não existia no ESP, junto ao Senai, e agora foi alugado um galpão com 700 metros quadrados de espaço útil, onde vai ser colocado à disposição da população de Arujá um centro de treinamento do Senai. Então esse é um marco histórico para a nossa cidade, uma conquista que tem que ser bastante festejada, e foi uma luta, uma sementinha que nós colocamos lá, e hoje nós estamos colhendo esses frutos, e para mim é motivo de muita alegria a gente ver essa matéria estampada no jornal e saber que o nosso povo vai ter agora a qualificação profissional de uma instituição de excelência, que é o Senai. E, para finalizar, então é motivo de muito orgulho para todos nós. Podemos prover essa qualificação aos nossos munícipes. Eu gostaria eu não consegui fazer um requerimento, senhor presidente, porque eu recebi uma notícia no domingo, né? Eu estava pela igreja e tal, e algumas pessoas me procuraram. Deve ser algum problema de licitação, nós já tivemos problemas como esse, doutor Wilson. Está faltando material de higiene em algumas unidades de saúde no município, sobretudo ali no Jardim Mirante, Pinheiro. Então eu gostaria de chamar a atenção, porque os munícipes têm dado falta, né? Muitas vezes vai no banheiro, não tem o copinho descartável para tomar uma água. E eu fui abordado ontem, no domingo, uma senhora e outro senhor, umas 3 pessoas, né, me chamaram a atenção nesse assunto aqui. E eu falei que eu ia colocar isso em pauta na sessão e ia trazer isso a lume. Então eu gostaria de pedir também que o secretário de Educação, o secretário de Saúde, eu não sei quem faz essa licitação, né, tomasse providências. Com a palavra, vereador Jusimão. Boa noite a todos.
Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer a Deus por estar aqui, porque se eu estou aqui nessa noite é porque Deus deu a permissão que eu estaria aqui nessa noite, e nós estamos aqui nessa noite todos. Eu creio que Deus enviou todos aqui a essa casa. Senhor presidente, seus vereadores, público aqui presente, esse vereador vai ser bem breve, senhor presidente. Esse vereador, senhor presidente, nessa tribuna, para falar do Parque Rodrigo Barreto. Eu, a semana passada, na sessão anterior, fiz um pedido, um requerimento, um pedido à rotatória ali no final da Armando Colange, com a Avenida Municipal, que tem até o nome da rua, mas não estou a par de mim agora, outra rua. A rotatória que tem ali do lado do ginásio Mário Cova, que só tem um poste lá no meio da rua, e aquele poste serve de rotatória. Fez 8 dias que nós fizemos esse documento, passou pela Câmara, foi mais a nossa assessora de imprensa, que nós somos até o local, tiramos as fotos, e já teve 3 acidentes essa semana. Foi 3 acidentes pesados. Então, eu fiquei até meio triste com aquilo, porque o pessoal até pegaram numa briga lá, feia. Então, estou pedindo, junto ao Departamento de Trânsito, diretor de trânsito, que venha imediato fazer alguma coisa, fazer um estudo, que não precisa nem ser um engenheiro de trânsito, nem um engenheiro de obras, para saber que ali tem um erro muito grande ali naquele trecho ali. Pedi encarecidamente, em urgência, viu, senhor presidente? Eu pedi a ele que venha tomar providência urgente naquele trecho ali, porque ali está o fluxo do Barreto, e naquele final está tudo que das avenidas e as ruas, tudo se encontra ali, está feio o negócio ali. E também, senhor presidente, se esse vereador vem a essa tribuna pedir encarecidamente, em urgência, que venha ver com o secretário de obras, que venha limpar aquele córrego que tem atrás da padaria do Mirante, lá onde vai ser a Praça de Juventude ali. Urgente, porque já tem 1 ano e vai 1 ano e meio que foi pedido. Já começou, senhor presidente, porque até antes, sexta-feira eu não estava, mas se já começou, beleza, porque agora com as chuvas, o que o vereador Mário citou aqui na Vila Ferreira, eu acho que os rios têm que ser limpos antes que a chuva chegue, não esperar a chuva chegar. Então está na hora de pôr aquela máquina para trabalhar, que foi comprada para limpar rio, e fazer uma limpeza nos córregos da cidade. Também esse vereador também vem repetir aqui o que o doutor Mário falou dos postos de saúde, realmente, aqui no nosso pronto de atendimento também está faltando alguns material lá também. E também pedir aqueles, senhor presidente, eu acho que está até na hora de nós já dar uma sacudida naquele pessoal que está administrando essa fibra que é a FAEP, anterior FAEP, que não é a fibra, é FAEP, com certeza disso, que eles venham ter respeito, principalmente com os funcionários que eles contratam lá. Não estou falando dos funcionários, estou falando dos administradores deles, os chefes que são a máfia, porque eles desrespeitam os trabalhadores, os funcionários que põem para trabalhar desde quando eles pegaram lá para trabalhar, não ficharam os funcionários, agora mandam tudo embora e quer fichar. Mandaram todo mundo embora, tudo pegar gente nova e agora quer fichar os funcionários. Que esses incompetentes que vêm para, infelizmente, eles ganham uma concorrência e é obrigado a dar para eles, mas nós está da hora de dar uma sacudida neles, porque eles vêm a comprar os materiais que está faltando lá também, porque foi denunciado por alguns médicos, que me chamou naquela... O médico pediu, pelo amor de Deus, e eu parabenizo aquele médico, porque eles não compraram, acho que o CRA dele é que fala, doutor Márcio, eles não compraram, né? Eles não compraram, então eles vieram denunciar e dizer que é respeito pelo município de Arujá. Eu parabenizo aqueles médicos que tiveram a coragem de chamar esse vereador dentro daquele pronto-socorro e denunciar o descalço que está ali. Então está na hora de nós chamar essa empresa para dar sacudida, porque do jeito que está, não dá para ficar. E eles dêem respeito aos funcionários também, que eles ficam pegando os funcionários cada 3 meses, daqui 3 meses pega outro, manda embora e fica nesse jogo. Então que eles tenham a competência, que eles estão administrando Arujá, nem a cidade qualquer da onde eles vieram, não. Boa noite a todos. Com a palavra, doutor Wilson. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, internautas, imprensa. Senhor presidente,
norteei a minha ação parlamentar nesta semana, senhor presidente, basicamente na questão da segurança pública. Ao invés de nós ficarmos reclamando, buscando responsáveis, eu entendo que devamos assumir a nossa responsabilidade e implementar as medidas que forem necessárias para a gente diminuir essa sensação de insegurança. E se a sensação existe, é porque a insegurança está presente. E eu quero aí agradecer aos nobres pares por terem aprovado os requerimentos que fizemos, para a gente saber informações sobre a quantas andas a questão do monitoramento, a quantas andas o concurso para a Guarda Municipal, cujo efetivo aumentado certamente melhorará a segurança no nosso município, a criação, nobre vereador doutor Márcio, de bases de guardas municipais, porque se a gente ficar esperando que o governo do Estado atenda a gente, ele não vai atender, né? Para o Alckmin, para o governo do PSDB, as coisas só funcionam na televisão. Então, na cidade de Arujá, como não funcionam, eu pedi aí informações sobre a possibilidade de estar sendo criada estarem sendo criadas algumas bases da Guarda Municipal na nossa cidade. Mas também eu não deixei, senhor presidente, não esqueci uma agrura, uma situação difícil, passada pelas pessoas que são socorridas no período noturno para o pronto atendimento nosso central, e que muitas vezes um vizinho, alguém leva até o pronto atendimento, tem alta depois das 23 horas e não tem uma condução para voltar para casa. Eu entendo que já está na hora de se criar uma linha, um corujão, que atenda as principais vias de todos os bairros da cidade. Quando não, nobre vereador Jussival, contrate uma van que fique lá à disposição e de hora em hora ela parte levando os pacientes que tenham alta para onde, evidentemente, eles quiserem dentro do município. Espero que o requerimento seja acolhido. Também, senhor presidente, decorrência de todas essas informações e contra-informações a respeito do Parque Rodrigo Barreto, eu recebi uma informação que foi oficiosa, que a Imobiliária e Construtora Continental não paga e nem pagou e nem parcelou R$1 do IPTU do Parque Rodrigo Barreto. Então, eu quero saber agora se isso é verdade, documentar, inclusive o nosso Departamento de Finanças informe qual o valor que ela reconhece imprescrito de débito de IPTU. Porque o que a gente sabe é que a Continental contratou um escritório de advocacia pujante para poder contestar o dever dela de pagar o IPTU, e nós não podemos ficar quietos com relação a isso. Também fizemos um requerimento, e com relação a esse requerimento, quero adiantar, que estive com o senhor prefeito agora no período da tarde, que é a respeito de 6, na verdade são 7 luminárias que faltam serem colocadas ali na Rua 58 para chegar na Estrada da Penhinha. Expliquei para ele que não existe residências, mas ali tem um ponto de ônibus na Estrada da Penhinha e muitos cidadãos descem quando vêm do seu trabalho ou vêm da escola e muitas vezes precisam ficar pagando pedágio para bandido que desmontam o carro ali. Falei com o prefeito e ele vai visitar o local comigo e vai encaminhar. Então, um requerimento que eu já estava protocolizado, mas vai atender esta e outras questões. Senhor presidente, só queria concluir, pedindo um minuto suplementar, também para dizer, passar uma boa notícia. Na quinta-feira, eu encaminhei um ofício para a deputada Heroilma, deputada estadual Heroilma, solicitando-lhe uma verba de R$80 mil para a aquisição de um aparelho fixo de raio-x para o pronto atendimento do Parque Rodrigo Barreto. Na sexta-feira estive pessoalmente com ela
e ela confirmou que vai enviar a emenda, e se Deus quiser isso vai acontecer neste período. Quero aqui fazer coro aí às agruras enfrentadas, com toda a propriedade, faladas aí pelo nobre vereador Jussival, a respeito do nosso pronto atendimento. Nosso prefeito, ele ficou alguns dias afastado por conta de problemas de saúde, e atenta à realidade do que estava acontecendo. Senhor presidente, só para esclarecer, que de verdade há os problemas lá no pronto atendimento, que foram, evidentemente, afloraram nesses dias, onde eles estavam tanto quanto debilitados, agora, graças a Deus, já está recuperado, e hoje, às 16h30, nobre vereador Jussival, sensível a estes problemas que aconteceram no pronto atendimento, ele fez uma visita surpresa lá, com o vice-prefeito e com a Letícia. E chegando lá, não sei se avisaram que ele ia visitar, enfim. Mas ele não ouviu reclamações de quem usava lá o pronto atendimento. Eu não sei, pode ser que avisaram, vazou que ele estaria fazendo uma visita. Mas ele falou que vai fazer essas visitas com uma certa frequência, exatamente para que a excelência do serviço no pronto atendimento seja a que foi encontrada hoje, no período da tarde. A gente sabe, é feito o contrato com a organização de saúde, a organização social, e nós, Vossa Excelência, eu, outros colegas vereadores, tem evidentemente fiscalizado o cumprimento desse contrato, mas o prefeito também tem procurado fazer, e se depender da gente, a cada dia o serviço vai melhorar. Era isso que eu tinha a dizer neste momento, agradecendo ao nobre vereador Coceira pelo tempo extra que me concedeu. Muito obrigado. Pois não, vereador. Com a palavra, nobre vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, aí o público presente, como é habitual no uso da palavra, a gente faz um agradecimento todo especial a Deus. Naturalmente, só com a ajuda dele é que nós juntamos força e temos saúde suficiente para estarmos aqui defendendo aquilo que as pessoas reivindicam para a gente. Ao público, mais uma vez, por conta dessa noite de bastante frio, aos internautas que nos assistem aí das suas casas, dos seus comércios, à imprensa, que sempre nos cobre aqui, levando as informações daquilo que é discutido aqui para as pessoas que naturalmente não possam estar aqui junto conosco. Presidente, quanto à minha moção de pesar número 166 de 2011, algumas pessoas aqui talvez não conheçam, Sr. Benedito, o Luiz Antônio, que trabalha na assistência social já há vários anos, popularmente conhecido como Toninho, é um dos filhos do Sr. Benedito, que por mais de 50 anos morou ali na região do bairro do Portão, uma família extremamente tradicional ali, que trabalhava de sol a sol ali para sustentar a sua família. E uma tipicidade aí, presidente, o Toninho, ele, quando meu pai trabalhava como farmacêutico aqui na cidade, ele visitava naturalmente as pessoas nesses pontos mais longínquos por conta de crianças com os mais diversos problemas de saúde. E o Toninho me confessou, inclusive, há uns dias atrás, que meu pai assediou muito a mãe do Toninho, o pai do Toninho, para que cedesse o Toninho para que meu pai, então, naquele momento, tivesse mais um filho, adotasse mais um filho, né, para fazer companhia para o Paulinho, que é meu irmão mais novo. Então, é só para as pessoas, às vezes, entenderem que, às vezes, a gente faz aqui a almoção, mas esse cara está fazendo média e tal. É que existe história sempre por trás daquilo que você faz.
Existe sempre alguma coisa de bom naquilo que você faz quando você trata. Então não tem aquela questão de fazeção de média e tudo mais. Tem consistência e sustentação naquilo. Quanto à questão 167 de 2011, do seu Elias Valdanha, né, para quem não conhece, na década de 70, vários anos atrás, o seu Darcy Valdanha, pai, em memória hoje, infelizmente não está mais aqui, ele assumiu a cantina do Colégio René, por ocasião da sua inauguração, nos idos de 1970, 69, por aí. Então essa família veio para cá, né? A Regina, que é filha do seu Darcy Valdanha, irmã do Marco Valdanha também, que é um arquiteto renomado aqui da cidade. A Maura, também irmã dele. A Regina é irmã, esposa, ex-esposa do Dr. José Luiz Monteiro. Estou explicando isso aí todos para vocês, porque de repente as pessoas às vezes não entendem a profundidade daquilo que você quer atingir. Então, né, esse menino já não estava morando aqui, já morava há alguns anos na cidade de Jacareí, mas uma outra coisa que vem de encontro com essa moção de pesar, durante os 5 anos em que eu estive proprietário de um pequeno mercado lá no Barreto, de 81 a 85, como eu já falei, por várias e várias oportunidades aqui, o Elias Valdanha era sócio do seu Antônio Carlos, que está lá até hoje com aquele depósito, lá na entrada do lado da Polícia Militar ali. Então, a gente quando fala, faz alguma coisa, às vezes as pessoas não, a memória, às vezes por conta de não conhecer, não vai entender naturalmente que a gente está fazendo uma coisa de pessoas que realmente têm raízes fincadas aqui na cidade. Então vai a dona Cida, que hoje ainda é viva, né? Nosso abraço, que é mãe do nosso, infelizmente já não está mais entre nós aqui, o nosso amigo Elias Valdanha. Presidente, eu gostaria de pedir aquele minuto adicional. Muito obrigado. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao prefeito Abel Larini, através da Secretaria de Obras, que atendeu algumas reivindicações, não só desse vereador que vos fala, também de outros colegas que solicitaram pavimentação de ruas na região ali do Copaco. A Rua Molibdena, a Rua Petróleo, a Rua Mercúrio, a Rua Cobre, a Rua Bauxita, entre outras, que já estão pavimentadas, né? Hoje as pessoas já não pisam mais no barro e nem ficam lá sofrendo com a poeira. Quanto ao centro de treinamento do Senai, eu estive juntamente com o vereador presidente da Câmara, Abelzinho, lá fazendo uma vistoria no prédio. É de suma importância que nós tenhamos profissionalização para os nossos jovens e recolocação profissional para as pessoas da nossa cidade para poder gerar emprego e renda. Muito obrigado, boa noite a todos. Ok, vereador. Passamos à ordem do dia. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 220 de 2011, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos ao uso da palavra. Com a palavra, o vereador Dr. João Godoy. Presidente, nobres pares, senhores e senhoras, agora é a vez da Electro. Segunda-feira, dia 29/8, segunda-feira, 29/8, das 9h25 às 15 horas, vai haver interrupção de energia elétrica na cidade de Arujá. Foi comunicado, foi passado um aviso ao centro da cidade. Eu não sei nos demais bairros, mas o centro da cidade já tem o aviso nas mãos, né? Segunda-feira, então, Arujá para, né, das 9h25 até as 15h06. Eles são bastante precisos, né, no fornecimento. Alguns comerciantes do centro fizeram contato com a Electro
perguntando por que vai parar na segunda, porque sempre que acontece isso, acontece no domingo. Certo, Reinaldinho? Não é? Aí a Elektro informou que haviam cidades mais importantes para serem feitas as alterações no domingo. Agora, eu não entendo, viu, doutor Wilson, o que é uma cidade mais importante, né? Sendo que todo mundo paga imposto da mesma forma, tanto pessoa jurídica como pessoa física, e eu estou sem saber, né, o que é uma cidade mais importante, viu? Então, senhor presidente, eu acredito que a gente possa... O que faz aqui, doutor Wilson? O que o senhor me sugere? Mandar o que nós podemos fazer aqui, viu? Né? Podemos mandar aqui um ofício a Elektro, né, pedindo aí para que não ocorra isso na segunda-feira, viu, senhor presidente? Podemos fazer isso, né? Mandar um ofício da Câmara de Arujá, indignada por não ser tão importante para a Elektro, né? Pede encarecidamente que seja feito no domingo essa desligação, esse desligamento de energia, essa interrupção no fornecimento, e deixe a cidade trabalhar na segunda-feira, pelo amor de Deus. Muito obrigado, boa noite. Vereador, nós faremos o contato com a Elektro. Com a palavra, o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, imprensa, internautas, senhor presidente, que conste nesse ofício que nós pedimos humildemente, né? Porque não é possível falar que existem outras cidades mais importantes do que a nossa. Para nós, ela é a mais importante. Eu acredito que para o empresário, para os hospitais, para as pessoas que dependem da iluminação pública, é a mais importante de todas. Eu acho que esse funcionário da Elektro deve estar com algum problema mental. Não é possível uma coisa dessa. Porque se ele não atender humildemente o nosso pedido, aí fazemos uma moção de repúdio, inclusive representando a Assembleia Legislativa de São Paulo, para que um deputado, André Airoilma, possa fazer uma manifestação mais ampla a respeito do que a Elektro considera importante ou não importante para ela. Eu fico abismado com esse tipo de coisa. Senhor presidente, quero aqui também agradecer ao nosso prefeito aí, através da Secretaria de Obras, que os recapeamentos do Jardim Emília está numa fase praticamente final, está faltando um acertozinho ali no lado sem saída da Oscar Chiavon, né? É isso, né? Porque tem fazer um serviço de galeria que estava mais alta, mas está praticamente concluído. Hoje eu estive lá, nobre vereador, e verifiquei que na descida da Oscar Chiavon, descendo do lado direito, houveram algumas rachaduras já daquela pavimentação. Falei com o prefeito, a empresa já está fazendo a devida correção. Só foi do lado direito, deve ter acontecido alguma coisa. Joseli também, as máquinas retomam amanhã, e a gente acredita que até o final da semana também o Jardim Joseli vai estar completamente pavimentado, uma conquista extraordinária para aqueles moradores. Nós vamos inaugurar aquele asfalto lá com um cinema lá na rua, certo? Já falei com o nosso secretário de Cultura para viabilizar o necessário para isso. E mais dignidade, né? Quando você, evidentemente, presta um bom serviço público, as pessoas ficam mais felizes. Quero dizer, senhor presidente, eu estava ali conversando com Rocha, há pouco, falei da Rua 58, a questão da iluminação no trecho da Penhinha, mas tem um trecho naquela parte de cima que precisa de obra lá, de guiamento e de sarjeta, para poder a água correr, porque ele corre
como se fosse um espelho ali, nobre vereador Reinaldinho. Então, falei com o prefeito hoje também, nós vamos fazer uma visita no local, só quero antecipar que consta aqui da indicação e do requerimento, que seja feito aquele serviço que eu acho que até a própria regional pode fazer. Enfim, senhor presidente, eu só queria reiterar a preocupação deste vereador, desta casa, da cidade, com a questão da segurança pública no nosso município. Eu acho que nós precisamos nos unir, buscando aí do nosso prefeito, do comandante da Guarda Municipal, da Secretaria de Administração, que agilize essa contratação aí, esse concurso dos guardas municipais, para que nós possamos em breve contar com efetivo maior. E nós fizemos um requerimento já, há alguns mês e pouco atrás, que eu acho que o efetivo de 86 guardas municipais que nós ampliamos já é insuficiente. Nós pedimos para aumentar para 200, que aí atenderia todas as escolas. Acho que a segurança tem que ser uma preocupação do município naquilo que é de nossa competência, e eu tenho certeza absoluta que o monitoramento, o maior efetivo de guarda municipal,